Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Aleluia. Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Glória a Deus. Segunda epístola do apóstolo Pedro, Aleluia. capítulo 2, verso 9 e 10. Pedro está lá para o finalzinho, um pouco antes de Apocalipse, Judas, né? Primeira Pedro, capítulo 2, verso Aleluia. 9 e 10. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos ler todos juntos? Pode ser, meus irmãos? Ainda tem irmãos que estão encontrando. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Mas vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos. Bendito e maravilhoso Deus, Pai celestial, nós rogamos a Tua graça nesta noite, Senhor, para aprendermos a Tua palavra. Senhor, se a Tua graça não for conosco, nada nos será possível esta noite, Senhor, porque é o Teu Espírito Santo que nos capacita tanto a ensinar como a aprender as Tuas maravilhas e os Teus mistérios. Senhor, fala conosco nesta noite, fala ao coração da Tua igreja da forma como Tu queres, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos iniciar hoje uma série de ensinos sobre uma das doutrinas que eu considero ser uma das mais importantes da Bíblia Sagrada, das Escrituras, que é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja. Dentro da teologia bíblica, essa doutrina é chamada de eclesiologia, que é a mesma coisa, de estudo sobre a doutrina da igreja, tá? E nós vamos estar tentando exaurir da palavra de Deus nesta noite, nos estudos subsequentes, o que a Bíblia nos fala sobre a igreja de Deus. Por que é importante nós aprendermos sobre esta tão importante doutrina? Primeiro, porque a Bíblia diz que nós temos que conhecer a sã doutrina. Somente conhecendo a sã doutrina, nós saberemos nos desvencilhar
das falsas doutrinas. Somente quando eu conheço aquilo que é verdadeiro é que eu posso me proteger do falso. Os irmãos concordam? Quando eu não sei diferenciar o falso do verdadeiro, para mim tudo é a mesma coisa. E isso é um perigo. E a Bíblia diz que o cristão, ele deve buscar conhecer a sã doutrina. Amém, meus amados? Inclusive tem um texto aqui no que eu coloquei lá no flyer, dizendo assim, que aquele que não tem a doutrina, aquele que não ama a doutrina, ele não tem a Deus, ele não tem Deus na sua vida. Aquele que não tem doutrina, ele não tem Deus na sua vida. Mas aquele que tem a doutrina, aquele que abraça a doutrina, aquele que ama a doutrina, ele tem tanto a Deus, tanto o Pai como o Filho. Amém? Significa que João está dizendo, nessa segunda carta, que o verdadeiro cristão, que já nasceu de novo, que já foi regenerado, que já passou pelo processo de novo nascimento, uma das marcas, um dos frutos que vai nascer nele é o amor pela palavra de Deus, o amor pela doutrina da palavra de Deus. Ele vai querer aprender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, meus amados? Isso é uma das provas de que uma pessoa já nasceu de novo. A pessoa que nasceu de novo, ele deseja, e Pedro vai dizer que esse desejo é igual ao mesmo desejo que um bebê deseja pelo leite materno. Pedro vai dizer isso, que aquele que já nasceu de Deus, ele vai desejar ardentemente e afetuosamente ser alimentado da palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos compreender essa doutrina da igreja, porque é uma doutrina bíblica, e a Bíblia nos manda nós nos alimentarmos dessa doutrina, tá? E em segundo lugar, nós precisamos aprender sobre a doutrina da igreja, porque eu observo ultimamente que muitas pessoas desprezam a igreja. Tem muita gente que despreza a igreja de Deus. Tem muita gente que tem uma falsa ideia do que seja a igreja. Tem muita gente que acha que a igreja é apenas um clube onde pessoas que se dão bem se reúnem. Tem gente que acha que a igreja é um lugar para ele se sentir acolhido. E quando muitas vezes ele não se sente acolhido, ele diz aqui não dá certo, eu vou para um lugar onde eu me sinta bem. Então ele está mais preocupado em se sentir bem numa igreja do que de fato estar numa igreja verdadeira, tá? E muitas vezes os lugares que nos acolhem bem, que nos recebem bem, nem sempre são lugares onde verdadeiramente Deus está. Então, eu observo, por exemplo, meus amados, que eu posso dizer para os irmãos hoje, é que há um censo, uma pesquisa, que divulgou um resultado de que no meio cristão, um dos números mais crescentes é de pessoas que se intitulam cristãs evangélicas, mas que não frequentam uma congregação local, não estão vinculados a uma comunidade cristã. Ele é um crente solitário. Ele é aquele, não, eu sou cristão, sou evangélico, mas eu não tenho igreja, eu me congrego em Cristo. Esse é algo que eles inventaram, que não está na Bíblia. Ninguém se congrega em Cristo. Ninguém se congrega em Cristo. A gente se congrega uns com os outros. Não existe essa expressão, se congregar em Cristo, no sentido de igreja. Mas há pessoas que, para fugir da responsabilidade de estar em comunhão com o povo de Deus, e muitas vezes por não compreender a doutrina da igreja, o propósito de Deus para a igreja, o que é que Deus fala sobre a sua igreja na Bíblia, ele sai da igreja e vai viver a sua vida cristã de forma solitária. Muitas dessas pessoas vivem assim a sua vida cristã. Muitos deles não é por maldade, mas é porque ninguém nunca ensinou eles sobre o valor da igreja, sobre aquilo que a palavra de Deus fala sobre a igreja. Então nós vamos estar falando ao longo de alguns meses, talvez, sobre esse assunto,
porque o desejo de Deus é que nós entendamos qual é o nosso propósito como igreja. Por que somos igreja? Por que a igreja ela é importante na nossa caminhada cristã? Amém, meus amados? E eu peço aos irmãos que deixem Deus falar com vocês, que abram os vossos corações, os vossos entendimentos, peçam a ajuda do Espírito Santo para compreender o ensino, amém? Vamos ler aí, nosso primeiro estudo de hoje, nós vamos falar sobre a definição da palavra igreja, que significa essa palavra, esse termo igreja, o conceito bíblico por trás dessa palavra. Vamos aprender sobre a natureza da igreja, ou seja, de onde a igreja veio, quem teve essa ideia de criar uma igreja, de que a igreja é formada, e o que mais? Vamos aprender também sobre a fundação da igreja, tá bom? Vamos ler aí sobre a definição, vamos ler todos juntos, amém? Definição, 1, 2, 3, no Novo Testamento, a palavra grega para a igreja é eclésia, que tem o sentido de uma assembleia, uma congregação ou um grupo de pessoas convocadas para uma reunião. Nesse sentido, a nação de Israel, no Antigo Testamento, também é chamada de igreja, pois Deus chamou e separou esta nação dentre todos os povos para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5 e 6. Assim sendo, a igreja do Novo Testamento é a assembleia dos salvos, que foram chamados para fora do mundo, para se reunirem em torno de Cristo e proclamar as virtudes daqueles que o chamou para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9 e 10, que é o texto que nós lemos. Então aqui está a definição, uma definição básica para a igreja. O que é uma igreja? Será que a igreja é um lugar para nós simplesmente passarmos o nosso tempo? Será que a igreja é simplesmente um local de encontros? Será que a igreja é um sindicato de pessoas que promovem eventos juntas? Será que a igreja é uma agência promotora de bem-estar social? Será que a igreja é meramente uma instituição social que está instalada num bairro com o propósito de melhorar a vida social das pessoas? Será que isso é igreja? Não, isso não é igreja. A Bíblia dá a definição para o que é igreja. A definição bíblica para a igreja é isso que nós acabamos de ler. A igreja do Novo Testamento é a assembleia dos salvos. Amém, meus amados? É a reunião de todos os salvos. É a comunhão de todos aqueles que foram chamados das trevas para viverem na luz, para a sua maravilhosa luz. Então a igreja é isso. A palavra grega para a igreja, conforme nós lemos aqui, é eclesia, ou eclésia, como alguém prefere chamar. Essa palavra eclesia, ela é composta por duas palavras gregas. Ek significa fora, ek fora, né? E kalel, que significa chamar. É alguém que foi chamado para fora. Quando nós olhamos para o povo de Israel, nós observamos que nesse sentido, conforme nós lemos aqui, a nação de Israel também funcionava como se a nação de Israel fosse a igreja do Antigo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia ela é composta do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento Deus tinha um povo específico. No Novo Testamento Deus tem outro povo específico. No Antigo Testamento Deus tinha uma congregação, uma igreja, um povo escolhido.
No Novo Testamento, Deus também tem outra congregação, outra nação e outro povo escolhido. Vamos ler um texto na Bíblia aqui, aonde a nação de Israel é chamada de congregação do Senhor, que é a mesma palavra grega aqui de eclesia, tá? A mesma palavra que é usada para a igreja no Novo Testamento é a mesma palavra que Moisés vai usar chamando a nação de Israel também de eclesia, de congregação ou de assembleia do Senhor. Está em Números, capítulo 16. Deixa eu encontrar o versículo aqui. Pronto, está aqui, versículo 9. Isso aqui é Moisés falando para Corá. Olha o que ele vai dizer: porventura pouco para vós é que o Senhor, Deus de Israel, vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si. Observe que o texto está dizendo, Números 16, 9. Porventura pouco é para vós que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel. Essa palavra congregação aqui é a mesma palavra que igreja. A mesma palavra eclesia que traduz igreja também traduz congregação para Israel, tá? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Israel era a igreja de Deus do Antigo Testamento. Amém? Você pode dizer comigo? Diga assim: Israel era a igreja de Deus do Antigo Testamento. Por que que Israel era a igreja de Deus do Antigo Testamento? Porque Deus separou e chamou este povo dentre todos os outros povos. Os irmãos lembram? Vamos ler Êxodo 19, versículos 5 e 6, vamos ver Deus chamando este povo para se separarem dos outros povos. Êxodo 19, versos 5 e 6. Amém? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Os irmãos observam que essa palavra se assemelha com o texto lá de Pedro que nós lemos. Vós sois a nação eleita, sacerdócio real. Lembram? Nós lemos agora. A mesma coisa que Deus fala para a igreja no Novo Testamento, Ele também fala para Israel no Antigo Testamento. O que é interessante aqui é que Deus está dizendo para Israel: olha, Israel, toda a terra é minha, mas eu estou separando vocês dentre todos os povos da terra, dentre todas as nações da terra. Eu estou separando vocês, estou chamando vocês para vocês serem a minha propriedade peculiar. Vocês serão o meu povo exclusivo, e vocês serão para mim uma nação, um reino sacerdotal, um reino de sacerdote e uma nação santa. Essa aqui é a definição de igreja. A mesma definição de igreja no Antigo Testamento é a mesma definição de igreja no Novo Testamento. O que é a igreja? A igreja é um povo que foi separado por Deus do restante do mundo e que foi tornado propriedade exclusiva de Deus para ser sacerdócio real e nação santa. Então a igreja é o grupo dos salvos que está separado do mundo e que agora vive a serviço de Deus. Amém, irmãos? Essa é a ideia bíblica acerca da igreja.
Assim sendo, a igreja do Novo Testamento é a Assembleia dos Salvos, que foram chamados para fora do mundo. Lembra o que significa a palavra eclesia? Chamados para fora. A palavra igreja significa o quê? Chamados para fora, para se reunirem em torno de Cristo e proclamar as virtudes daqueles que o chamou para a sua maravilhosa luz. Então diga comigo assim, diga comigo: igreja é a Assembleia dos Salvos. Nunca mais diga, meu irmão, nunca mais diga eu sou a igreja. Nunca mais diga isso, está errado. Você é um membro da igreja. O diabo, eu penso que foi o diabo que colocou isso na mente de algumas pessoas. O diabo disseminou essas ideias, porque a Bíblia fala de ensinos de demônios. A Bíblia diz isso, que existem ensinos de homens e existem os ensinos de demônio. O ensino de demônio é aquele que traz destruição para a vida espiritual da igreja, que tem um propósito de trazer destruição, miséria espiritual para a igreja, tá? Que corrói as bases da igreja. Isso é o ensino de demônio. Aí foi disseminada essa ideia aí, e de vez em quando a gente ouve alguém dizendo assim: eu sou a igreja. Eu sou a igreja, eu não preciso estar todo dia no templo, porque eu sou a igreja. Eu não preciso me congregar, porque eu sou a igreja. Né? Ainda diz assim, ó, onde tiver 2 ou 3 reunidos, lá é a igreja. Jesus nunca disse isso, meus irmãos, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, lá é a igreja. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou lá. Ele não disse que é a igreja lá. A igreja é o agrupamento dos salvos. Porque a palavra igreja é o que? Uma igreja, palavra. Igreja significa assembleia. Inclusive foi por isso que colocaram o nome da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. Nós somos a igreja, é o certo. Nós somos a igreja, é a palavra correta para se dizer. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos membro da igreja. Você sozinho é um membro da igreja. Assim como esse dedo aqui é um membro do meu corpo. Mas ele não é o meu corpo só. Ele é um membro do meu corpo. E Jesus comparou a igreja como um corpo, não foi? Então é errada essa ideia, porque geralmente quem diz assim, eu sou a igreja, muitas vezes isso foi disseminado por pessoas que não querem mais se congregar. São pessoas que não querem vir aos cultos, que não querem ser doutrinadas, que têm preguiça de se levantar da sua casa e vir cultuar com os irmãos, ser ensinado. São pessoas assim, não, como eu sou igreja, eu fico em casa, e aqui em casa eu assisto no YouTube, eu assisto R.R. Soares, eu assisto Valdomiro Santiago, eu assisto Edir Macedo, eu assisto Silas Malafaia. Então, como eu sou igreja, na minha casa é a igreja. Outra ideia equivocada. Tem que dizer assim, olha, na casa, cada casa é uma igreja. Não. Cada casa é um lar, é uma família. A igreja é quando as famílias crentes se reúnem. Ali está a igreja. Amém? Por exemplo, se nós sair daqui, vamos demolir isso aqui, aí nós vamos se congregar lá do outro lado da rua ali, naquele terreno lá. Digamos que o homem expulsou a gente daqui e a gente for para lá. A gente arrumar a cabana lá, lá é a igreja. Porque a igreja está se reunindo lá. Mas é quando a igreja toda se reúne. Quando forma uma assembleia. 2 pessoas não formam uma assembleia. Uma pessoa não forma uma assembleia. Uma pessoa é uma pessoa. 2 pessoas é uma dupla. Uma assembleia é uma multidão de pessoas. É um grupo de pessoas. Então, a ideia de igreja é essa multidão de salvos que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue e agora chama eles para saírem do mundo e virem se reunir e se unir em torno de Jesus para adorar juntos o seu nome e fazer juntos a sua obra. Amém, meus irmãos? Então, essa é a definição de igreja. Vamos falar sobre a natureza da igreja.
Irmãos, quando a gente fala de natureza, não estamos falando de planta, né, de árvore, não, de rio, não. Quem fala de natureza é aquilo que forma alguma coisa, né? Aquilo que é a essência. Quando a gente pergunta assim, qual é a natureza da igreja? Estão perguntando de onde a igreja veio, quem deu origem à igreja, qual é a origem da igreja, onde a igreja nasceu. Amém? Nós podemos dizer então que quanto à sua natureza, a igreja é primeiramente divina, porque ela tem origem em Deus. Amém, meus amados irmãos? A igreja tem origem em quem? Em Deus. A igreja vem de Deus. A igreja é um projeto de Deus. Não foi um homem quem teve a ideia de criar uma igreja. Não foi o Papa, não foi o pastor, não foi um bispo. Não, a igreja é um projeto de Deus. Letra A. A igreja é um projeto de Deus porque o plano da igreja estava oculto no coração de Deus desde antes dos séculos. Olha só, meus irmãos. Vamos ler esse texto aí, Efésios 3. Efésios 3, verso 1 ao 10. Eu poderia ter colocado os versículos aí, né, meus irmãos? Que seria mais fácil, né? A gente já lia tudo direto, mas eu quero estimular os irmãos a abrir a Bíblia nos cultos de ensino. Quando carpinteiro vai para a sua marcenaria, ele usa lá a sua serra, não é? Ele usa o martelo. Quando o capinador, é assim que chama, o roçador, ele vai roçar a juquira, ele vai com a sua foice, ele usa a sua foice. Ele não limpa a juquira no dente, é na foice. Assim mesmo é os crentes que vêm para a igreja com a Bíblia, tem que usar a Bíblia, tem que abrir a Bíblia, ainda mais no culto de ensino, porque a Bíblia é a nossa arma, é a nossa ferramenta. Amém? Quem encontrou o texto e pode ler? Efésios capítulo 3, verso 1 ao 10. Pronto, deu uma pausa bem, minha santa. Mas a senhora vai continuar lendo, tá bom? Só uma pausa, só para me explicar aqui, porque as palavras são complicadas. Paulo, os irmãos observaram que Paulo está falando de um mistério, não é? Paulo está falando de um mistério que estava oculto desde antes dos séculos e que agora, pelo Espírito, esse mistério foi desvendado. Ele foi revelado para quem? Para os... Bora olhar para a Bíblia, meus irmãos. Para quem? Para os apóstolos e profetas. Até então a gente não sabe que mistério é esse. Mas que mistério é esse que Paulo está falando que estava oculto e que agora foi revelado? Aí no versículo 6 ele vai dizer que mistério é esse. A saber, como se ele estivesse dizendo assim: vocês querem saber que mistério é esse? Aí ele diz: a saber que os gentios são co-herdeiros. Quem são os gentios? Diga comigo, diga: os gentios são todas as nações que não fazem parte do povo judeu. Todas as nações da terra,
fora os judeus são chamados de nação gentílicas, são os gentios. Então ele vai dizer que o mistério que Deus revelou pelo Espírito aos profetas e aos apóstolos é que agora os gentios são co-herdeiros. Versículo 6, são co-herdeiros e também são de um mesmo corpo, e que também são participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. Isso aqui, o que é isso aqui? Quando é que a gente se torna, onde é o lugar onde a gente se torna um corpo só? Onde é que é possível ser um corpo só? Onde é que é possível um americano, um japonês se unir num só corpo? Onde é, irmã Marília? Na igreja. Amém? Na igreja. Porque Paulo está falando aqui que havia, irmão, se você ler a carta aos Efésios, a carta de Gálatas, vocês vão ver que Paulo vai falar, vai deixar claro que os judeus tinham um problema com os gentios, com aqueles que não eram judeus. E o problema é que eles não aceitavam os judeus como parte da igreja, os gentios como parte da igreja. Para o judeu, o gentio era rechaçado. O judeu reconhecia o gentio como uma espécie de animal imundo. Mas Jesus vai dizer que vindo Jesus, pelo seu sacrifício, derrubou o muro que fazia a separação entre judeu e gentio. E agora na igreja não existe mais judeu e nem gentio. Todo mundo é um só corpo. Então o mistério da igreja estava oculto. Os profetas lá do Antigo Testamento não tinham essa compreensão de que Deus levantaria um outro povo, de que Deus levantaria uma nova congregação, um novo sacerdócio, uma nova nação eleita, porque os judeus se gabavam. Os irmãos lembram que Jesus repreendeu os judeus porque eles se gabavam de serem filhos de Abraão? Os irmãos lembram? Jesus repreendeu eles: vocês se gabam de ser filhos de Abraão, mas vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do vosso pai. Então eles se gabavam porque eles eram a nação eleita, deles tinha vindo a palavra de Deus, mas havia oculto no coração de Deus um projeto de levantar a igreja para ser o seu povo, para ser a sua nação eleita e o seu sacerdócio real. Amém? A irmã pode continuar a leitura. Amém? Então a primeira coisa que os irmãos precisam saber sobre a natureza da igreja é que a igreja tem origem em Deus, porque ela estava oculta em Deus, no coração de Deus, desde antes dos séculos. E o texto está dizendo, o último versículo que a irmã leu, deixa claro que nem os anjos de Deus sabiam do projeto de Deus com a igreja. Amém? Principados e potestades nos céus aqui são os anjos bons. São os anjos bons. Existem principados e potestades do lado bom, e existem principados e potestades do lado mal, tá? Então Deus está dizendo aqui, através de Paulo, que havia um plano antes dos séculos, de levantar um povo eleito sobre a terra, de levantar um povo
distinto, separado do pecado, separado do mundo, que Deus tiraria esse povo, conforme nós lemos em Pedro, lá do reino das trevas e o traria para a sua maravilhosa luz, e esse povo seria o grupo dos salvos, a assembleia dos salvos, né? A igreja de Deus. E o texto diz que nem os anjos tinham essa noção de que Deus tinha incutido no seu coração este plano tão maravilhoso, este projeto tão maravilhoso. E eu gosto disso, meus amados irmãos, de falar sobre isso, é porque na primeira carta de Pedro, parece que é o capítulo 1, deixa eu ver aqui, tá? Parece que é o capítulo 1 e o verso 2. Deixa eu verificar para mim não citar errado para os irmãos. O que eu acho interessante é que quando Deus planejou a igreja, no seu coração, quando Ele incutiu esse projeto e deixou oculto, há milênios e milênios e milênios de anos atrás, e a Bíblia diz que antes de todos os séculos, ou seja, antes que houvesse tempo, antes que todas as coisas fossem criadas, Deus já tinha esse projeto no seu coração. E o que eu me alegro é que Pedro vai falar que nós somos salvos de acordo com a presciência de Deus, ou seja, Deus já sabia quem faria parte da sua igreja. Deus, quando planejou a igreja, Ele já sabia que a irmã Elisângela faria parte dela, que a irmã Ecleane faria parte dela, que o irmão Batista faria parte dela, que a irmã Cássia faria parte dela. E isso é maravilhoso, quando nós temos a noção de que Deus planejou algo tão maravilhoso e nos incluiu nesse projeto, meus irmãos. Levante a mão para cima e diga assim: eu faço parte do projeto de Deus. Diga: eu faço parte do plano de Deus. Aleluia, dê um glória a Deus bem forte. Está aqui o texto que eu queria dizer para os irmãos. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. O texto está dizendo eleitos de acordo com a presciência. O que é presciência? Ciência, os irmãos sabem o que é a ciência, né? Conhecimento. Uma ciência é um conhecimento. Pré é o quê? Antes, é algo que vem antes, né? Então, quando a gente fala de presciência de Deus, estamos falando de um pré-conhecimento de Deus daqueles que seriam eleitos. Deus é dono do tempo, meus irmãos. Deus sabe tudo. Não há nada que Deus não saiba. E Ele olhou no tempo e Ele viu que a irmã Lili iria ouvir o Evangelho, aleluia, iria crer no Evangelho, iria perseverar no Evangelho. E por isso, de antemão, antes de todos os séculos, Deus já pegou o seu livro, o livro dos salvos, o livro dos eleitos, e escreveu lá o nome de Lili, aleluia, Lindinalva Ribeiro, o quê? Isso aí, escreveu lá, Deus sabe teu nome, escreveu lá, aleluia, eleito segundo a presciência de Deus. Quando Deus planejou a igreja, Ele sabia que tu faria parte desse plano maravilhoso, Ele sabia que você faria parte deste grande projeto. Glória a Deus. Isso é um motivo para a gente perseverar na nossa fé, meus irmãos. Sabe qual é o motivo para a gente perseverar na nossa fé? Porque Deus sabe quem vai chegar até o final da linha. Hoje tu está crente. Hoje tu está aqui dando glória a Deus, não está? Alegre, falando línguas estranhas. E às vezes a gente está achando que a gente vai chegar. E a gente está dizendo: eu quero chegar. Mas ainda tem muitas águas para rolar. E você pode tropeçar na caminhada e ficar para trás e não chegar. E Deus sabe que você pode não chegar. É por isso que a Bíblia nos manda o que? Porfiar pelo reino dos... É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser o que? Perseverantes. Porque Deus quer que nós cheguemos. Ele sabe quem vai e quem não vai chegar até o final da carreira. Tá? E Ele sabe quem vai chegar.
e sabe quem não vai chegar. Eu oro a Deus para que eu chegue. Eu sei que se ele voltar hoje eu subo, mas só que se ele não voltar hoje, tem muitas águas, né? Hoje tu está salvo, amanhã tu pode correr o risco de se desviar. E é por isso que a Bíblia manda a gente vigiar e orar para não cair em... Uma coisa é certa que você tem que memorizar: a igreja é um plano de Deus. A igreja tem a origem divina, ela tem a origem em Deus. Quem fala de divino é algo que tem origem em Deus, é algo que vem de Deus, é um plano de Deus. A igreja, a congregação Peniel aqui nessa rua é um plano de Deus. Deus planejou esta congregação aqui. Aleluia, glória a Deus. Letra B: a igreja, além de ser um plano de Deus, em toda a Bíblia, eu coloquei aqui só duas passagens, mas tem outras passagens. A igreja é chamada de igreja de Deus. Igreja de Deus. Não tem um nome, é Assembleia de Deus. É a mesma coisa. Igreja de Deus, Assembleia de Deus é a mesma coisa. Porque igreja e assembleia tem o mesmo significado. Amém? A palavra igreja significa assembleia, e assembleia significa igreja. Foi por isso um nome muito bem bolado que eles colocaram na nossa igreja. Quando eu chegar no céu, eu vou cumprimentar Daniel Berg, que deu esse nome. Parabéns, um nome muito bem bolado, tá? Então, a Bíblia chama a igreja de igreja de Deus. Lá em Atos capítulo 9, versículo 28, eu quero que os irmãos abram comigo. É muito interessante esse texto, onde Paulo vai dar uma advertência para os líderes da igreja, para os obreiros da igreja, que naquela época eram chamados de bispos ou de presbíteros. Olha o que ele vai dizer para os pastores da igreja, para os bispos da igreja. 20 e 28 de Atos: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém, irmãos? Diga comigo, Atos 20, versículo 28. A igreja é propriedade de Deus. Além da igreja ser um plano de Deus, a igreja também pertence a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Você saber que você tem um dono. Você saber que a igreja é cuidada, que a igreja ela é zelada, ela é guardada, e que o dono da igreja é o ser mais poderoso do universo. E ele dá uma advertência para os líderes da igreja. Como aqui a gente não tem bispo na nossa congregação, tá? Nós não temos bispo aqui, nem pastores. Vamos aplicar a nós aqui que trabalhamos na obra. Você que é um líder, você que é um obreiro, um auxiliar, um líder de departamento, e para mim que sou o dirigente. Vamos aplicar essa palavra para nós. Vamos entender a seriedade que Deus está falando através deste versículo. Olha o que ele está dizendo: olhai por vocês, cadê? E por todo o rebanho, ou seja, todas as pessoas sobre as quais o Espírito vos constituiu líderes, para apacentarem a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O que a Bíblia está dizendo é que nós que somos líderes, nós temos que tomar todo cuidado em zelar por aqueles que Deus colocou debaixo dos nossos cuidados, porque eles têm um dono, e o dono deles é Deus. Irmão, uma coisa é trabalhar para Albuquerque, uma coisa é trabalhar para o prefeito da cidade,
Uma coisa é trabalhar para o governador do estado, outra coisa é trabalhar para o presidente da república. Mas uma coisa que não dá para comparar é trabalhar com o dono da igreja. Irmão, é tão sério que o texto vai dizer, olha, além de dizer que a igreja sobre a qual Deus nos constituiu líderes, apacentadores, pastores, líderes, ele vai dizer, olha, mais uma cláusula para vocês tomarem cuidado. Essa igreja que vocês estão cuidando, ele resgatou com o seu próprio sangue. Os irmãos estão vendo a seriedade de ser um líder na igreja? Você está cuidando de alguém que custou preço de sangue e que o dono dele é Deus. Então é muito sério ser líder na igreja. Se você não é um líder, dê graças a Deus. Se você não foi chamado para ser um líder, se você não sente o chamado de Deus para ser uma liderança na igreja, dê graças a Deus e sirva a Deus do jeito que você está. Os líderes serão cobrados por Deus, porque Ele colocou debaixo das nossas mãos uma grande responsabilidade. Sabe o que é tu estar cuidando de uma pessoa e de repente a pessoa se desviar? E o que me incomoda é que tem líder, que o liderado se desviou e ele nem sentiu falta que se desviou. Para tu ver como este líder, que é algo que serve para mim também, como este pastor, como este dirigente leva a sério o que Deus colocou nas mãos dele. Então, isso aqui é para a gente cair no pânico. Olhai por vós, pelo rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Tá? Olhai pela igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. O texto também diz que a igreja, além de ser a igreja de Deus, ela também é a igreja de Cristo. Romanos 16:16. Se não der a gente concluir hoje, a gente conclui na próxima. Não há nenhum problema. Romanos 16 e o versículo 16. O que diz aí? Quem pode ler? Sabe que eu anotei a passagem errada? Acho que eu anotei a passagem errada, né? É. É Romanos, né, meus irmãos? Isso, Romanos 16, mas está aqui no capítulo 16. Eu anotei, foi o versículo errado. Glória a Deus. Enfim, eu não vou perder muito tempo. Depois os irmãos podem ler com atenção, tá? Para nós não perder muito tempo. Mas tem um versículo aqui em Romanos, eu fiz só anotar errado. Tá? Mas está aqui mesmo, versículo 16, olha, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém? As igrejas de Cristo. Jesus, lá no capítulo 16, no verso 18 de Mateus, ele diz para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. Por que a igreja, além de pertencer a Deus, ela também pertence a Cristo? Primeiro, ela pertence a Deus porque Deus foi quem planejou, arquitetou o plano da igreja. Segundo, ela pertence a Cristo porque foi Cristo quem deu a vida por ela. Foi Cristo quem morreu e derramou o seu sangue pela igreja. Está lá em Atos capítulo 20, verso 28. E deu por ela o seu próprio sangue. Amém? A igreja, além de ser igreja de Deus, além de ser igreja de Cristo, além de ser um plano de Deus, a igreja também é chamada de casa de Deus e templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3 e o verso 15. Eu vou encontrar aqui rapidamente e vou ler para os irmãos. Timóteo 3,15 diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Diga comigo: a igreja é a casa de Deus. Deus tem duas casas, uma é o céu, a outra é a igreja. É por isso, meus amados, que não é bom essa história de ficar cultuando em casa. O crente, ele pode cultuar a Deus em qualquer lugar. Jesus disse isso, não foi? Vai chegar ao templo, e o templo é este, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você pode cultuar a Deus na sua casa. Pode. Você pode estar assistindo um culto pela televisão e ali sentir a presença de Deus. Você pode. Deus está em todos os lugares e, como Ele é soberano, Ele pode manifestar sua presença em qualquer lugar. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que a igreja, ela é a casa de Deus. O que eu quero dizer com isso, quero fazer uma aplicação aqui com os irmãos, é que se Deus estabeleceu que nós temos que nos congregar, que nós temos que ter uma igreja, é porque há bênçãos que Deus só vai operar na nossa vida na igreja. Tem coisas que você só vai receber se você estiver em comunhão com a sua igreja. Os irmãos sabiam disso? Tem bênçãos que você só recebe no culto. Não é que Deus não pode operar na tua casa. Não é que Deus não pode operar no meio da rua. Ele pode. Ele pode operar no teu serviço. Mas para te ensinar o valor da sua igreja, tem coisas que Deus só vai fazer na tua vida na igreja. Amém? Os irmãos podem perceber, meus irmãos, pode perceber. Quando você para de congregar assim, tu não fica frio. Tu ficar 2 dias sem pisar num culto, eu duvido que tu não esfrie. Paulo disse aos romanos, eu estou com vontade, parece que é o capítulo 12, eu não estou lembrado exatamente. Não sei se é o capítulo 12 ou capítulo 15. Paulo vai dizer aos romanos: eu estou com vontade de ir ter com vocês, para ser ministrado pelos dons de vocês, e para que também eu possa dar a vocês alguma coisa. Então, quando a gente vem à casa de Deus, à igreja de Deus, a gente é fortalecido pela fé dos outros irmãos, e Deus também nos usa para fortalecer outras pessoas. Amém, meus irmãos? Porque a igreja, em primeiro lugar, é um lugar de encontro com Deus, mas também é um lugar de encontro com os nossos irmãos amados. Nós temos que ter essa noção. A igreja, grave isso na sua mente, diga: a minha casa é a minha casa, mas a igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. A Bíblia nunca disse que a casa de Fabrício é a casa de Deus. Minha casa é a minha casa. Eu posso levar Deus para morar na minha casa, eu posso dar a minha casa para Deus, mas de fato, de verdade, o que a Bíblia diz que é a casa dele: primeiro o céu, segundo a igreja. Ou seja, quando a igreja está reunida, meus irmãos, há uma presença diferente. Quando a igreja está reunida, cultuando a Deus,
tem uma presença que você sente aqui que você não sente na sua casa. Há milagres que você recebe aqui que você não vai receber na sua casa, meus irmãos. Você nunca vai ser fortalecido na sua casa ouvindo um hino da internet ou assistindo uma pregação como se você estivesse na sua igreja. Deus quer que você ame a igreja dele. Deus quer que você olhe para a igreja dele com outro olhar, com uma outra visão, com um novo ponto de vista, porque a igreja é nesse lugar mesmo, onde tem pessoas problemáticas, pessoas doentes emocionalmente, pessoas cheias de si, tem pessoas orgulhosas, tem pessoas que vivem em pecado, porque a igreja não é perfeita, mas é nesse lugar, meus irmãos, que Deus manifesta a sua glória, é no meio dessa igreja que Deus se move. Aleluia. Ele disse para o anjo da igreja, para o bispo da igreja, parece que foi Pérgamo, a igreja que tinha nome de que estava Sardes, né? Acho que foi Sardes, sei lá. Uma igreja lá em Apocalipse, uma igreja que estava morta, mas tinha nome de que estava viva, né? Mas ele disse assim para aquela igreja: mas tu és meu. Falou para o bispo daquela igreja: tu tem nome de que está morto, mas está vivo, mas tu és meu. Amém? Tu és meu. Eu ainda tenho plano contigo. Qual é a igreja aí? A igreja de Sardes. Nome de que está vivo, mas estava morto. Amém? Mas ele diz: mas tu és meu. Tu és meu. Vamos continuar a ler o texto, vai ver que Deus vai dizer: tu és meu, eu ainda tenho um plano contigo. Então a igreja é um lugar que é cheia de pessoas, que cada um tem os seus problemas, suas dificuldades, mas ela continua mesmo assim sendo o lugar onde Deus manifesta a sua glória, sendo a casa de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, também esse texto diz: aquele que destruir a casa de Deus, Deus o destruirá, se referindo à igreja. Por isso que não é bom falar mal da igreja, meus irmãos. Por isso que não é bom murmurar contra a igreja. Por isso que não é bom difamar a igreja. Tem gente que é uma bênção para elogiar a igreja dos outros, mas a igreja dele é a que menos presta. Tem gente que toda a igreja para ele é bom, porque ele não congrega lá. Ele não conhece as pessoas de lá, ele não conhece o pastor de lá, só de longe. Ele só vê o que se publica nas redes sociais. Ele só conhece aquela igreja por alguma visita que ele fez. Irmão, e toda visita é uma maravilha. Se tu for uma vez na minha casa, tu vai ser muito bem recebido. Tu vai querer voltar lá todo dia. Eu te desafio a morar comigo. O negócio não é visitar, o negócio é morar. É estar junto. É quando a gente está junto que a gente descobre os defeitos e as qualidades das pessoas. Então tem gente que é assim: toda a igreja presta, só a dele que não presta. Ele desce a lenha na igreja dele, ele fala mal de todo mundo. Na igreja dele só ele que é o bom, só ela que é a boa, ninguém mais presta. Mas o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17 nos dá uma advertência: aquele que destruir a casa de Deus, Deus o destruirá. Se você se levanta contra a igreja, falando mal da igreja, denegrindo a imagem da igreja, você está causando destruição na igreja, você está causando infâmia na igreja, você está causando desastre na igreja, e não vai ficar impune diante de Deus. Você vê defeito na igreja? Eu vejo muitos defeitos na igreja. E quando eu vejo um defeito na igreja, sabe o que eu faço? Eu ensino, é o que eu estou fazendo aqui. Quando eu vejo defeito na igreja, eu chamo o irmão: irmão, vamos melhorar aqui nesse ponto, irmão. Vamos orar junto. Você não acha que você está exagerando muito neste ponto? É assim que a gente faz, quando a gente ama os nossos irmãos. Quando a gente quer ver os nossos irmãos no céu, a gente se preocupa com eles, a gente chama, a gente aconselha, a gente exorta, a gente anima, a gente alerta esse irmão, mas a gente não sai denegrindo a imagem dele para outras pessoas. A gente não sai falando mal dele, que isso não é a atitude de um servo de Deus. Isso não é a atitude de alguém que já foi lavado, que foi regenerado, que foi salvo, que tem o Espírito de Deus na sua vida. Aquele que mexer com a igreja de Deus,
Aquele que causar destruição na igreja de Deus, Deus o destruirá. Aleluia. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então a igreja, ela é o templo do Espírito Santo, ela é a casa de Deus, porque é o local principal. Irmão, Deus está em todo lugar, porque Ele é onipresente. Mas Deus não manifesta a sua presença, a sua glória em qualquer lugar. Uma coisa é Deus estar em todo lugar. Outra coisa é Ele manifestar a sua presença pessoal naquele lugar. É diferente. Amém? E o lugar principal onde Deus vai fazer isso é na casa dele, na igreja de Deus. Amém? Além de a igreja ser um plano de Deus, além de a igreja ser chamada de a igreja de Deus, além da igreja ser chamada a igreja de Cristo, além da igreja ser chamada a casa de Deus, tem uma coisa interessante, é que a igreja está misteriosamente ligada a Cristo. E para os irmãos terem uma ideia de como a igreja está ligada a Cristo, Paulo ele vai dar um exemplo do noivo, do marido com a esposa. Ele vai dizer que da mesma forma que a esposa está ligada ao marido pelo casamento, a igreja também está ligada a Cristo. Amém? Aí quando nós lemos aqui o capítulo de número 12, versículo 27 de 1 Coríntios, o texto está dizendo lá que a igreja é o corpo de Cristo. Como é que a igreja pode ser o corpo de Cristo? E que Cristo é o cabeça. Como pode ser isso? Jesus não está lá em cima com o corpo dele. E outra metáfora que o Senhor vai usar para falar dessa ligação misteriosa que a igreja tem com ele, é o capítulo 15 de João, versículo 1 ao 10, 1 ao 6, onde ele vai dizer que ele é a videira verdadeira e que nós somos o que? Os ramos. Irmão, um tronco pode ser uma árvore, só um tronco é uma árvore. Jesus está dizendo, eu sou o tronco e vocês são a copa, né? Os galhos. Então, não há igreja sem Cristo. Não há igreja sem Jesus. E outra coisa, nós não podemos ter uma ideia humana da igreja e achar que a igreja, eu vou sempre bater nessa tecla, e achar que a igreja é como se fosse um sindicato. A igreja é como se fosse uma empresa onde as pessoas vão lá. A igreja é um clube de encontro onde as pessoas vão lá, se conhecem, faz algumas atividades juntas e depois cada um vai para a sua casa e nenhuma tem nada a ver uma com a vida da outra e pronto. Não, a igreja é muito mais do que isso. Há um mistério na igreja. Há um mistério na união de Cristo com a igreja. Jesus disse que a igreja é o corpo dele, para mostrar o nível de ligação, de comunhão que a igreja tem com ele. Ele também vai usar a ideia de uma árvore, de uma videira, onde os galhos estão inteiramente ligados no tronco. Você tem uma ideia sobre essa noção? Por que que a gente fica frio quando a gente para de congregar? Porque Cristo está ligado a Jesus está ligado na igreja, irmãos. O compromisso de Jesus é com a sua igreja. Se tu é um galho dessa árvore chamada igreja, aí diz assim, não, hoje eu vou me serrar,
vou me decepar da igreja. Aí tu começa a te cerrar, começa a descongregar, não congrega, não vem, quando vem nos cultos, vem assim, forçado, às vezes vem emburrado, às vezes pula os cultos, coloca outras programações por cima dos cultos, assim, leva os cultos como se fossem programações qualquer. Não, hoje tem culto, mas eu vou no churrasco. Hoje tem culto, mas eu vou para a praia. Hoje tem culto, mas eu vou no aniversário. Entendeu? Ou seja, você não está levando a sério a vida na igreja. Você não está levando a sério a sua igreja. Você não está levando a sério a igreja de Cristo. Você está se cortando. Você está se decepando da videira. Você está se afastando da comunhão com a igreja. E qual é a tendência de um galho que é cortado da árvore? O que é que acontece quando você corta um galho de uma árvore, meus irmãos? Ele vai morrer, ele vai secar, ele não vai dar fruto, porque ele só dá fruto se ele estiver ligado na árvore, junto com os outros galhinhos. É assim, a vida na igreja, é isso que Jesus está querendo nos passar. Só há comunhão sincera com Jesus se nós estivermos em comunhão uns com os outros. Ninguém pode dizer assim, não, eu não gosto da igreja, mas eu estou bem com Jesus. Não existe isso. Como é que tu está de mal com teu irmão, mas está bem com Jesus? Como é que tu odeia a igreja, mas ama Jesus? Jesus disse assim, através do apóstolo João: se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Viu, meus irmãos? Então, para termos comunhão com Jesus, precisamos também ter comunhão com a igreja, porque a igreja está ligada a Jesus. Ele disse, até uma oferta, para tu ter uma ideia de como isso é sério, até uma oferta que tu vai dar na igreja, se tu não estiver bem com o irmão da igreja, Deus não recebe. O diácono que está lá passando na salva, ele pode receber, porque ele não sabe como é que está a tua vida, mas Deus não vai receber essa oferta. Vai ser uma mera contribuição que tu está dando para a igreja, mas Deus não está recebendo como algo espiritual, tá? Ele vai dizer assim, ó, se tiver alguma demanda com teu irmão, vai te reconciliar com ele, depois tu vem e traz a tua oferta, porque Deus estabeleceu a sua igreja para ser a sua representante na terra. Jesus disse, tudo que vocês ligar na terra, igreja, será ligado no céu. Irmão, estão entendendo? Se tu está ligado na igreja aqui na terra, tu está ligado no céu também. Agora, se na igreja tu decide te desligar da igreja, meu irmão, lá em cima eu acho que tu já está cortado. É porque é o que a Bíblia diz, a igreja é o corpo de Cristo. Foi por isso que Jesus disse que o que nós ligarmos aqui na terra é ligado no céu, porque a igreja é o corpo dele. A igreja está ligada a ele, a igreja só faz o que a cabeça determina. Então não há como desvencilhar uma coisa da outra. Não há como ter comunhão com Cristo e não ter comunhão com a igreja, porque a igreja e Cristo é a mesma história, aquela história lá do ferro no fogo. Não tem a história do ferro no fogo, que já contei várias vezes para os irmãos aqui? Tu coloca uma barra de ferro no fogo, Valmir, deixa lá, daqui a pouco está tininho, está vermelhão, tu não sabe, dá para tirar o fogo lá? Dá para tu tirar o fogo do ferro? Agarrar o fogo, tirar o fogo lá do ferro? Não dá, porque está impregnado no ferro o fogo. Você não sabe quem é que está em quem, se é o fogo que está no ferro ou se é o ferro que está no fogo, porque está tão impregnado que não dá para desvencilhar uma coisa da outra. Assim é a comunhão de Cristo com a igreja, não tem como separar as duas coisas. Não tem como dizer, eu estou bem com Cristo, mas estou mal com a igreja. Eu estou bem com Cristo, mas não estou me congregando. Não, eu estou bem com Jesus, mas eu não estou indo na igreja, porque, sabe, eu não gosto muito de estar misturado. Tem gente que diz assim, eu vejo irmão dizendo assim, na maior cara limpa, eu não gosto de me envolver. Irmão, algo de errado tem, porque a primeira obra do Espírito Santo na vida do salvo é fazer ele se envolver na igreja, porque a igreja é o habitat natural do salvo. Assim como o habitat natural do peixe é o rio, é a água, o habitat natural do salvo é a igreja.
se tu tira o peixe da água, ele morre. Se tu tira o crente da igreja, ele morre. Por isso um crente, por isso esse peixe, esse crente peixe, que está andando fora da água, está dizendo, não, está tudo bem, está quase morrendo, mas está dizendo que está tudo bem. Imagina o peixe, já viu o peixe, quando tira da água, ele fica todo se debatendo, né? Assim é uns crentes, a gente está vendo que não está bem, não tem nada bem com ele, a gente está vendo, está na cara dele, que não está bem, que ele está frio, que ele está gelado, que ele está morno, que ele não está mais sentindo Deus. E ele está dizendo, não, está bom assim mesmo, está bom. Se acostumou com a vida fria, com a vida sem comunhão. Mas Deus nesta noite está nos despertando para nós olharmos para a igreja com um olhar diferente, para nós amarmos a igreja acima dos seus problemas, aleluia, olharmos para a igreja com o olhar de Deus, porque a igreja ela vem de Deus, é um projeto de Deus para acolher os salvos, os libertos, os redimidos. Amém? Eu não sei como alguns irmãos vão para o céu, não sei, eu não sei, irmã Ilma, como muitos irmãos vão para o céu, porque para ir para o céu tem que ser todo mundo junto. Para ir para o céu tem que ser todo mundo junto. Jesus até disse assim, ó, os que tiverem morto vão ressuscitar. Ó, ele diz assim, ó, os que tiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados e subiremos juntos. Observe, os mortos vão ressuscitar, mas vão esperar nós, para subir todo mundo junto. Então não tem essa de divisão na igreja, não tem essa de grupinho na igreja, não tem essa de facção na igreja, não tem essa de panelinha na igreja, não tem essa de grupinho A na igreja, grupinho B na igreja, não tem essa de eu me dar bem só com a família A, só com a família B, não tem essa, meus irmãos. Se funciona desse jeito, não é o jeito que Deus quer para funcionar. Porque nós temos que ser aqui, como o irmão Lázaro diz, é junto e misturado. A igreja de Deus só presta se for assim. Os irmãos concordam comigo? Só presta se for junto e misturado. É igual o pirão com arroz. Pirão com arroz só presta se for misturado, irmão Valmir. Só presta se for misturado. Assim é a igreja. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar aqui. O último ponto seria: a igreja também é humana, porque além de ser divina, ela também é humana, porque a sua membresia é composta por seres humanos que por meio do batismo nas águas decidem unir-se em torno de Cristo em determinado local. Amém? Então aqui estão alguns versículos que falam que a igreja é composta por seres humanos, e grave isso, diga comigo assim para nós encerrar, diga comigo: a igreja é feita por pessoas cheias de defeitos, assim como eu. Pois é, você é cheio de defeito, meu irmão. Não adianta a gente ficar nessa de querer exigir que os nossos irmãos sejam uma bênção. A gente quer exigir que os nossos irmãos sejam perfeitos, né? Nós queremos que os nossos irmãos nunca sejam hipócritas, que eles sejam sempre verdadeiros, mas a gente não é 100%. Nós não somos, nós somos seres humanos. Coloque na sua mente: você é um ser humano. Se for por perfeição, ninguém será salvo. Amém? Se for por levar uma vida perfeita, ninguém será salvo, porque até sonhando tu peca. Até sonhando tu peca, meu irmão. Venha me dizer não que tu não peca, porque até sonhando tu peca. Não é verdade? Se não for Jesus, meus irmãos, com a sua obra maravilhosa de salvação que nos alcançou, se não for o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, aleluia, nós não seríamos alcançados pela salvação. Vamos ficar de pé nesta noite e vamos agradecer ao Senhor.